povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem é vivo sempre aparece, né? Eu quero desejar a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí assistindo esse vídeo. Nesse vídeo, como vocês já viram no título, eu quero falar a respeito da Andressa Urach. A Andressa Urach, ela dispensa apresentações, né? Eu nem vou falar da vida dela, de tudo que aconteceu na vida dela, porque todo mundo já sabe. Ela é uma pessoa muito polêmica e, ultimamente, ela anda muito mais polêmica ainda. A Andressa Urach, ela já viveu uma vida muito intensa, com muita polêmica, com muita coisa errada, né, que ela já fez. E todo mundo já sabe do que aconteceu no passado, que ela viveu a vida dela naquela situação e foi para a igreja, depois teve decepção com a igreja e saiu. E então a Andressa Urach levou uma vida muito intensa, muito louca, e aconteceu toda a situação na vida dela. E ela saiu da igreja decepcionada, e assim como foi no começo de tudo, lá no Éden, sempre as pessoas vão colocar a culpa dos seus erros em alguém. No começo de tudo, quando Deus falou para Adão e Eva que não era para eles comer daquele fruto proibido, e a Eva, ela desobedeceu a Deus, além dela comer aquele fruto proibido, ela induziu o seu parceiro, no caso, o Adão, a também cometer aquele pecado. E aí a gente já sabe o que deu, né? O que aconteceu, que a humanidade se perdeu e entrou o pecado e tudo que aconteceu desde o começo, do início do tempo, da fundação dos tempos. Então, e é sempre assim, a pessoa, o que a Eva fez? Ela colocou a culpa na serpente, Adão colocou a culpa em Eva, e foi assim, e até nos dias de hoje é assim. Quando a gente decepciona numa igreja, a gente não sai da presença de Deus, a gente sai da igreja e procura outra, onde que a gente possa se sentir melhor e busca na palavra de Deus a verdade, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Hoje mesmo, eu já conheço muito a verdade. Tem muitas coisas que eu vivia enganada no sistema religioso, hoje eu já não vivo mais. Então, a gente, quando decepciona num lugar, a gente não desvia da presença de Deus, assim, a gente simplesmente procura outro lugar que a gente possa servir a Deus. Mesmo que a gente não queira servir a Deus em um templo, mas que a gente possa servir a Deus em casa, sozinho, mas que é muito difícil também, né? O recomendável é a gente servir a Deus junto com o corpo de Cristo, porque não tem como um membro sobreviver sozinho fora do corpo, né? Então, sempre teve esse negócio da culpa. Então, a pessoa, quando a pessoa desvia dos caminhos do Senhor, ela sempre quer pôr a culpa em alguém. Ela põe a culpa nos irmãos, ela põe a culpa na igreja, e é sempre assim, sempre foi assim desde o começo do tempo, da fundação dos tempos. Então, eu quero dizer aqui a respeito da Andressa Urach, que ela se encontra numa situação tão deplorável, numa situação tão abominável, que ela se encontra assim, totalmente endemoninhada. Ela encontra com legião de demônios. Ela não se encontra nem endemoniada mais, é endemoninhada, com legião de demônios. Quando ela saiu da presença de Deus, que ela saiu lá da igreja onde que ela fazia parte, ao invés dela procurar outra igreja, outra denominação, para ela poder congregar, não, ela achou melhor sair. Isso acontece muito, né? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso acontece muito. Porque talvez a pessoa, ela se tornou um religioso, uma pessoa religiosa, mas ela não teve um encontro verdadeiro com Cristo. E a Bíblia diz, em Mateus 12:43, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí, chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. E é o que está acontecendo nos dias atuais com a Andressa Urach. Tudo que a Andressa Urach falou nas entrevistas que ela teve, a respeito que ela teve um encontro com Deus, que o anjo da morte veio buscar ela lá no leito de hospital, que a mãe dela estava orando. Eu acredito em tudo. Eu acredito que eu já assisti várias experiências de quase morte, onde as pessoas, elas descrevem praticamente a mesma situação. Então, eu acredito no que ela falou, e eu acredito na misericórdia de Deus, que Deus, naquele momento, quando ela falou
Meu Deus, Deus da minha mãe, que era um Deus que a mãe dela servia, mas ela não servia. Ao Deus Altíssimo, verdadeiro, né? O único Deus, que é o Senhor Jesus. Então ela pediu uma oportunidade para que ela pudesse voltar para cuidar do filho dela. A Andressa Urach apostatou na fé. E eu quero dizer para vocês, aí vocês podem falar, ai, fica criticando, tem que orar por ela. A gente ora, a gente pede que Deus tenha misericórdia dela, mas as misericórdias de Deus estão cessando na vida dela. Não vai muito tempo mais. Se eu pudesse falar para Andressa Urach, vigia, Andressa Urach, volta o mais rápido possível, porque a sua vida corre perigo. A sua vida corre perigo de morte, e morte eterna. Vigia, volta enquanto é tempo, porque a misericórdia de Deus está cessando na sua vida, porque quando ela pediu para voltar, ela pediu para Deus dar uma oportunidade para ela voltar e cuidar do filho dela. A Bíblia diz que a gente não é obrigada a gente prometer nada para Deus, a gente não é obrigada a fazer promessas, mas quando a gente faz uma promessa para Deus, se você prometeu, você tem a obrigação de cumprir, porque Deus, ele não é moleque, Deus, ele não é brinquedo, e de Deus não se zomba, e nem da misericórdia de Deus. E ela está zombando, ela está chutando a misericórdia de Deus. Eu nunca vi uma situação dessa aqui no Brasil, e nem no mundo, e nunca ouvi falar em hipótese alguma que uma mãe coloca o seu filho para fazer as bizarrices que a Andressa Urach está fazendo com o próprio filho que ela pediu lá atrás, para Deus ter misericórdia dela, para ela voltar para cuidar dele. E não é bem isso que está acontecendo. Ao invés dela cuidar do filho, levar ele para firmar com Deus, compromisso com Deus, e levar o filho para Deus, porque os nossos filhos, a Bíblia diz que eles são bênçãos do Senhor. Nós temos a obrigação, a responsabilidade de conduzi-los a Deus. E não é isso que ela está fazendo. Se esse jovem morrer hoje, ele irá para aquele lugar de tormento. Por quê? Por causa da mãe, que é um irresponsável. A Bíblia diz em 1 João 2,19, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonados revela que nenhum deles eram realmente dos nossos. Então, se a Andressa saiu do meio do povo de Deus, talvez ela nunca tenha feito parte. Ela nunca tenha feito parte. Porque se ela fizesse parte, ela continuaria no meio do povo de Deus. Se ela sofreu alguma decepção em alguma denominação religiosa, ela fosse para outra. E não caísse na situação onde que ela se encontra. E além dela se encontrar nessa situação totalmente, não tem nem como descrever, ela ainda envolveu o filho dela, que lá atrás ela pediu para Deus ter misericórdia dele. Sabemos que essa história não terá um final feliz. Para o zombador, só tem dois destinos. Ou ele se converte verdadeiramente, ou ele morre. E não é morte, só morte física, não. Morte eterna também. Então, a Andressa corre perigo. Ela está correndo perigo. E não é falta de avisar, que ela já foi avisada e muito. A situação da Andressa se encontra tão assim abominável que ela coloca o filho dela para gravar os conteúdos adultos dela. Isso é muito bizarro, que eu nunca vi em lugar nenhum. Em lugar nenhum aqui no Brasil. Nem de pessoas anônimas e nem de pessoas famosas. Nunca ninguém chegou a um baixo nível tão promíscuo que nem essa mulher chegou à situação que está a vida dela. E se vocês não estão prestando atenção, eu estou prestando atenção. E ela chegou no fundo do abismo, onde Deus tirou ela, e ela está levando o filho dela junto, onde que lá atrás ela pediu para Deus para voltar, para poder cuidar dele. Gente, isso é chocante. Isso não vai ter uma história feliz. Isso não vai ter um final feliz. Ela perdeu totalmente o temor a Deus. E agora, dificilmente ela volta. Porque ela chegou no fundo do abismo. E a situação dela se encontra precária. Precária. E eu não sei se ela voltará. Porque não sei. Então, esse é o conselho que, se eu pudesse, eu falaria para a Andressa. Volta rápido, vigia, porque a sua vida corre perigo.